Meu nome é Jackson Rangel, sou jornalista no Espírito Santo e venho aqui, através desse instrumento democrático, que é a internet, as redes sociais, para exprimir a minha indignação diante do ressurgimento do crime organizado no nosso estado, no estado capixaba. E organizado, mas muito bem organizado, pelo governo e suas instituições. Qual governo, Jackson? Pelo governo estadual do Espírito Santo, pelo socialista Renato Casagrande. Ele manda na banda podre do MP, na banda podre da Justiça, na banda podre das forças policiais, principalmente da Polícia Civil. E com isso, ele consegue blindar todo tipo de mazela, todo tipo de crime na tipificação que vai desde fraudes a improbidades extensivas no pleno sentido e da etimologia da palavra. E essa etimologia da palavra chega a ladrão. As pessoas querem falar bonitinho, ele é improbo, quando na verdade ele é ladrão, subtrai do erário. Todo mundo que subtrai do erário é ladrão. Ladrão não é do dinheiro público, não, do dinheiro do contribuinte. Sim, senhor Renato Casagrande. O senhor tem uma procuradora. Por que eu falo que o senhor tem uma procuradora? Porque ela advoga a seu favor. Se um deputado, um cidadão, um jornalista for denunciar qualquer membro do seu governo, ela arquiva sumariamente e reverte ou perverte o processo da denúncia e torna o denunciante investigado. Sua advogada. E advogada daqueles que são seus protegidos. Ela, em conluio com a Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, que é bem mandado, pau mandado, e tem uma biografia horrível no conceito, eu diria, objetivo e subjetivo da categoria da banda boa, porque já foi chamado pelo ex-prefeito José Tasso em processo de achacador, extorquiu o próprio Zé Tasso em 20 mil reais na época, extorquia bicheiros, era cobrador de puteiro. Este chefe da polícia foi chamado por um parlamentar recentemente de bandido, canalha, cretino e outras palavras mais que entra até na intimidade que eu nem vou entrar, sobre a conduta moral pessoal dele. E quando, no passado recente, quando o senhor o nomeou, eu liguei e perguntei, governador, qual é o critério da nomeação? Quando eu podia falar, quando ele me pedia sugestão, e eu me arrependo até de ter, no passado, escrito, com as palavras, ajudado ele de alguma forma. Me arrependo, porque eu pensei que seria um estadista, mas é apenas um gestor medíocre, que precisa de uma bandidagem no seu entorno para poder sobreviver e vencer na base da força, da brutalidade, da truculência, da judicialização. Persegue todos os seus inimigos políticos, não políticos. É um governador que é, na verdade, um lobo na pele de um cordeiro. Governador, o senhor tem uma advogada na Procuradoria-Geral. Tem um chefe da polícia que faz o serviço
não limpo e não republicano. O senhor deve mantê-lo, deve ser por isso. E abaixo, nessa escala de polícia, uma instituição da Polícia Civil que é muito respeitada por conta da parte boa dos integrantes que dão sua vida por ela e pelos capixabas, esse chefe da polícia também tem a sua hierarquia, o seu organograma, aonde delegados se sujeitam a fazer inquéritos fraudulentos, inquéritos fabricados, maquiados contra adversários. O senhor Janderson devia ter vergonha. Não é que ele pegasse um inquérito assim e falasse assim: poxa, eu tenho que buscar corrupto, eu tenho que prender bandido. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus, com essa burocracia? E eu tenho que entregar, eu tenho que fechar isto. Eu não sou bandido não, governador. E o senhor sabe bem disso. Pelo menos sabia até 1 ano e meio. Mas por conta de críticas e pontuais denúncias, eu me tornei uma persona não grata. E o senhor usa toda a estrutura do governo para massacrar algumas pessoas, porque não é somente a mim. Usa uma milícia digital, paga com milhões, em plena pandemia, com milhões, para poder atacar desafetos. Não é nem para elogiar, para ser chapa branca. E o senhor faz uma linguagem, uma narrativa inversa de que os seus desafetos produzem fake news. Os seus desafetos falam mentira. Ou seja, o mentiroso é o senhor. Quem fabrica fake news é lá no porão do palácio. A senhora Flávia Mione, é ela que fabrica. Eu até tenho pena dela, porque ela não manda em nada. Ela não manda nem no diretor da Cezam. Mentem, fabricam mentiras. Não, eu diria mais, vocês não respeitam nem a família das pessoas. Nem as famílias dos capixabas vocês respeitam. Quanto a mim, digo por mim, esse crime organizado, que também tem na justiça alguns, poucos, é minoria, de juízes, que são chamados de juízes de grotões, para ficar dando liminar, censurante, como censores, como editores, eles dão liminares, porque veio do governador e dos seus amigos. Que vergonha, governador. Eu estou envergonhado. Mesmo passando por isso, eu estou envergonhado. Podem fazer consórcio judiciais de processos contra mim, inquéritos contra mim. Mas eu vou dizer uma coisa. Talvez ninguém conhece ninguém, mas não se mata ideias, não se mata um pensamento, não se mata. A ideia permanece. E a ideia que eu defendo é contra a corrupção que o seu governo pratica. Está bem claro? Mas eu tenho muitas outras coisas para poder falar. Para não falar somente a bala. Esse pessoal que faz serviço sujo me matar. Mas haverá outros Jackson, haverá outros jornalistas. Somente a bala. Enquanto a minha mente estiver sã e eu puder escrever, e ainda que não pudesse ter as mãos, eu ditaria para alguém. Se arrancasse a minha língua, eu iria usar movimentos, códigos,
para que a pessoa pudesse digitar o texto sobre verdades, governador. Não é fake news, não. Verdades. O seu governo é um fake news, o seu governo. Agora, o senhor quer se recuperar? Primeiro, o senhor tem que se purificar, se converter, se reverter e espalhar e sair essa bandidagem toda no seu entorno. Tirar essa bandidagem toda, desde o seu amigo, o segundo homem do governo, o Thiago Hoffmann, passando pela procuradora e imediatamente arrancar o chefe da Polícia Civil. Mas o senhor não vai fazer porque o senhor precisa dele. E também porque eu estou falando. Não, eu não vou fazer isso, porque o Jacques acabou de mencionar que eu tenho que fazer isso. Eu sei que ele é um sacana, que ele é um cretino, como disse um parlamentar. Mas eu não vou fazer porque eu preciso dessa cretinice para poder calar meus adversários. Eu preciso da cretinice da Procuradoria-Geral para poder calar meus adversários. Eu preciso da cretinice do que está ao meu redor, que sabem praticar maldade, para poder intimidar os meus adversários, os meus desafetos. Porque assim, em 2022, eu vou levar na mão grande. Porque o povo é desinformado, o povo não tem cultura, o senhor deve pensar dessa maneira. Sempre ganhei eleição, nunca ninguém me questionou, eu sempre fui um homem que me apresentei como um mais honesto. Governador, o senhor não é nada disso. Eu descobri, o senhor não é nada disso. E não tenha medo do pendrive. Se o senhor tivesse coragem, o senhor falar, investigue, faça perícia e me diga se é verdade ou não. Se é verdade, eu vou dar transparência, que eu me elegi em cima de dizer que eu teria transparência. Eu vou anular a licitação do Detran e não entrar na justiça contra o jornalista, justamente com o diretor do Detran, junto com o Thiago Hoffmann e companhia. Não, eu quero saber se esse pendrive, procuradora, a senhora sequestrou o pendrive dizendo que é prova ilícita. Ora, quando se trata de interesse público, a senhora sabendo, licitamente ou ilicitamente, que alguém vai morrer, a senhora vai deixar alguém morrer para dizer porque não pode usar aquela prova porque ela é ilícita? Pode roubar porque a prova é ilícita? Não tem interesse público? Não, mas a senhora é advogada do governador. É advogado do governador e manda nos capachos na parte de baixo, né? A pedido também, né, do senhor Thiago Hoffmann, que virou o dono do serpentário, o dono do serpentário, só cobra venenosa. Mas eu não tenho medo. A minha vida toda foi assim, com dificuldades. Toda ela, com dificuldades. Eu lutarei até o fim. Governador, esta é uma mensagem e pode ter muitas outras, pode ter não, eu farei muitas outras para mostrar como é que funciona o esquema do crime organizado do governo do senhor. Vai me processar, vai criar mais inquérito contra mim e não vai responder aos capixabas sobre as fraudes em licitações e sem licitações em plena pandemia? Vai? Pois bem, eu não faço parte de milícia digital para poder me calar. Sempre fui um jornalista independente. Pode cruzar o seu governo e dar uma olhada sobre Folha do Espírito Santo. Todos os governos para trás, inclusive no governo anterior do senhor, em que o senhor também teve a coragem de me processar, porque eu disse
que estava na sua prestação de conta o financiamento da Rodossol. O senhor ficou indignado. Não poderia revelar que o senhor foi patrocinado e o senhor colocou na prestação de conta pela Rodossol. Por quê? Naquele momento havia uma revolta contra a Rodossol, pelos pedágios. Então, o senhor pode enganar outras pessoas. O senhor pode contar com a cumplicidade, inclusive da Assembleia Legislativa, que não tem, parece, só tem alguns machos, não fazendo aqui qualquer apologia a sexismo. Digo, quando falo macho, com coragem. Não tem, tem uns três, no máximo 4, 5. 5 que teriam coragem. O restante, fisiologismo. Toma lá da cá. Negociação. É desse jeito. Nosso Espírito Santo tem que reviver o crime organizado novamente, depois de extirpado lá em 2000. Passado 21 anos, ele volta com força total, roubando, usurpando o erário. Mas eu vou estar aqui, só se Deus não quiser.